O GE sobe há pouco, reportagem assinada pela Joana de Assis, alguns minutos, coisa de minutos a 3 minutos. Vasco encaminha a contratação de Fernando Diniz. No fechamento de domingo, o Eric Faria trazia a informação de que o Diniz tinha muita vontade de assumir, ele sempre foi o sonho do presidente do Vasco, do Pedrinho, e agora chegaram a um acerto financeiro e o anúncio deve ser feito nas próximas horas, apuração da Joana de Assis, publicação do GE. Muito pela derrota de ontem, né? Você perde o jogo 4-1 do jeito que foi, sem o time competir, né? Assim, ontem foi realmente um vexame absoluto que o Vasco fez, né? Para o seu torcedor, que os atletas fizeram. Gostei muito da entrevista, depois a gente vai ver do Verratti, quando terminou o jogo, colocando a cara dele como capitão líder, ele ainda falou assim, olha, eu queria falar muito mais coisa aqui, mas o que eu estou falando aqui, eu já falei no vestiário. Eu estou externando algo aqui que eu já falei no vestiário. Então, assim, essa derrota realmente fez com que o presidente do Vasco, no caso o Pedrinho, falou, vamos agilizar, porque se tem algum problema de dinheiro agora, temos que trazer o que nós temos de melhor. Inviabilizou qualquer Verratti possibilidade. Falou que foi uma vergonha, ele falou em espanhol. Manchete para o Vasco, a primeira vez que um time brasileiro toma 4 gols de uma equipe venezuelana. Não tem como definir de outra forma, né? O jeito que o Vasco jogou, assim, a gente pode falar aqui de várias questões de jogo, né? Parte tática, parte técnica, a quantidade de decisões erradas e absurdas que o Vasco toma nos lances de perigo do Puerto Cabejo, nos gols que leva. Até mesmo na novidade que o Felipe tentou colocar em campo ontem. Ontem ele montou o meio-campo em losango, né? Não foi o Vasco com 2 pontas, era o Hugo Moura por trás do Tietê e do Matheus Carvalho e o Coutinho mais próximo do Ryan e Verratti como dupla de ataque. Isso não deu certo defensivamente, mas assim, o principal para mim é falar da atitude em campo, né? Gente, não importa, você pode estar o mais desorganizado possível, você pode estar o mais desfalcado possível. Não existe o Vasco entrar em campo, um time que for, e levar 4 gols de Puerto Cabejo. Eu vou além. Não pode deixar de competir, já não pode deixar de competir, agora entrar dentro de campo. Acho que o resumo do jogo é o gol de um atleta de 1,59 m, à frente do lateral esquerdo do Vasco, do Piton, e o Piton sem fazer absolutamente nada. Isso mostra a falta de vontade do atleta dentro de campo. Porque se o atleta ele tá focado, como o Lucas Evangelista, você vê, faz a leitura corporal, fala assim, o cara tá focado. Quando você faz a leitura corporal do atleta do Palmeiras dentro de campo, o cara tá assim, a gente vai ganhar a qualquer momento. Quando você faz a leitura corporal do atleta do Vasco, parece que o cara não tá nem em campo, não tô competindo, não tô jogando. Né? É passivo. Então, assim. Olha isso, gente. Os caras conseguem enxergar. É complicado, assim. O que aconteceu com o Vasco ontem, mas a gente vai falar muito sobre isso, assim, vai muito além do campo. Vai muito além do campo, sabe? Assim, quando eu vejo a entrevista do Felipe, após um jogo, falando de um ativo do clube, que é o Capasso, sabe? Assim, eu acho uma entrevista equivocada da parte do hoje treinador do Vasco, porque o Capasso é um cara que é ativo do clube, que tem amigos dentro do clube, existem outros caras estrangeiros que com certeza gostam do lado dele lá dentro. Como que será que isso entrou dentro do vestiário? Né? Fazendo agora a leitura do atleta. Poxa, mas o treinador vai falar de um cara que é nosso companheiro, mal assim, mas pra que externar isso? Aí essa briga que tá tendo hoje de um dos maiores ídolos da história do clube, do Edmundo, com o próprio presidente, o Pedrinho, sabe? Então, assim, tudo isso influencia para um vestiário em chamas. Essa é a mais pura verdade. Já não anda bem das pernas, já tem tanto tempo sem conquistar um grande título, já tem tanto tempo, poxa, sem fazer uma temporada na qual você fala, nossa, uma temporada digna de elogio. E com tudo isso, ainda tem todas essas brigas, ainda esses problemas para dentro do vestiário, então é muito complicado. Era um time com medo, né, Foi cara? Foi feio. Olha só esse lance. Era um time com medo, e o medo paralisa, né? Exato. O medo não é nem falta de... Acho que não é falta de caráter, não é falta de vontade. As questões estratégicas a gente pode discutir em função de mudança de treinador, ideia de um, de outro, isso tudo vai confundindo o jogador no dia a dia, ele não sabe direito como ele articula, como se posiciona, porque essas confusões de mudanças sempre trazem esse tipo de coisa. Mas era um time com medo, você percebia que a bola queimava no pé dos jogadores, que eles não apareciam para jogar, que havia o espaço e o cara não aproveitava. O time do Vasco estava em pânico. Para marcar também, isso que chama a atenção. Você vê os gols, nos momentos, a bola passa. E a saída de bola é um pavor, assim, do Vasco. É impressionante. O Puerto Cabejo, né, que é o 5º colocado no campeonato venezuelano, é o 5º colocado no campeonato mais fraco do continente, sobe a marcação e rouba
8, 10 bolas do Vasco num jogo, Só gente. precisou esperar o Vasco Vasco errar. A gente tá falando do errar. Vasco, cara. Mais sabe? nada. Não tinha solução de movimento para gerar linha de passe, não tinha ninguém para pegar a bola, dar um esporro no cara do lado e zerar a bola na frente, sabe? E mexer com os caras ali para uma reação dentro de campo de fato. É claro que tem muito de desorganização, da forma como o clube está sendo tocado. Eu assim, não concordo com várias coisas que estão acontecendo. Uma delas, por exemplo, é o Felipe assumir como técnico interino. Se o Felipe é um dos chefes do próximo treinador, se ele está acima da hierarquia do próximo treinador do Vasco, dentro da estrutura de poder do Vasco, como que ele está dirigindo o clube agora? Já que o Vasco tem outros profissionais na comissão técnica que poderiam fazer isso. Foram 3 jogos. Foi um pedido dos jogadores, até onde eu sei. Empate com o Operário. Esse ano, né? Ano passado também ele assumiu interinamente. Esse ano foi empate com o Operário. Foi derrota para o Palmeiras, que para mim é o melhor desempenho do Vasco nesse período. Jogou bem o primeiro tempo. Competiu, né? E a vergonha de ontem. Eu vou chamar de vergonha porque o próprio Verratti usou esse termo. Ele usou essa expressão. Não, mas ontem não tem para onde correr. Não tem. Não tem. Eu não achava má ideia a possibilidade de efetivação do Felipe. Efetivação como treinador? Isso. A questão é que desde o início... Eu não achava má ideia. Eu acho bom treinador. Desde o início, o próprio Pedrinho falou que essa não era a ideia deles, né? Não, mas... Foi um pedido dos jogadores em virtude do que aconteceu na reta final do Brasileirão Depois da pedida do Diniz, depois que o Diniz se aproximou tanto, dizem, né, daqueles tais 2 milhões, esse número virou um mantra hoje no futebol brasileiro, porque todo treinador quer ganhar 2 milhões, mas depois que se aproximou desse número, o Vasco recuou. O Vasco não tem condições de pagar 2 milhões para ninguém, para treinador nenhum. Então, o Felipe começa a surgir como uma possibilidade real. O Felipe começa no dia a dia a agradar vestiário, a criar um ambiente que podia ser favorável. Mas o que aconteceu ontem inviabiliza qualquer ideia de continuidade, cara. E, como disse o Felipe, certamente acelerou o encaminhamento do acordo com o Diniz, que o Felipe comentou isso domingo, né? Se fechar, ele vai dar treino no dia seguinte, ele já estreia no dia seguinte. Vai dar treino no dia seguinte, vai mudar totalmente a postura dos atletas do Vasco. A gente pode ter certeza que o próximo jogo do Vasco com o Diniz, se realmente acontecer, e vai acontecer, pelo que eu penso, o Diniz vai mudar totalmente o ambiente do Vasco. Ele vai fazer esses atletas... Vitória sábado. Vitória sábado. Porque se nós pensarmos... Fora de casa, no Barradão. Se nós pensarmos... Eu tenho alguns amigos vascaínos, nós estávamos conversando, e eu falei, cara, o time do Vasco não é... Meu modo de pensar, se você pegar jogador por jogador, o time não é esse desastre todo, não. Pelo amor de Deus, não é essa vergonha. Não é essa vergonha. Tem bons jogadores. Não é o 8º colocado que o Pedrinho falou. Exatamente, mas também não vai brigar para não cair. Você vai fazer um campeonato digno, sabe? Então, assim... eu acho que a chegada do Diniz vai dar esperança. Vai dar esperança porque o que o Diniz faz de melhor é cuidar do ser humano, cuidar do profissional e fazer o cara realmente só jogar futebol. E, sobretudo, jamais ele vai deixar que aconteça o que aconteceu nesse jogo de ontem, a falta de postura do Vasco para jogar contra um time como o Porto Cabelo, com todo respeito, né? Mas tomar 4 gols dele sem competir, sem nada, Tanto vergonhoso. que nunca na história do futebol brasileiro um time do nosso país tinha levado 4 gols de uma equipe venezuelana. A gente não tem a entrevista do Verratti para mostrar porque ela foi para a ESPN, detentora dos direitos, mas a gente transcreveu a declaração que está gerando tanta repercussão hoje. Ele usa a palavra vergonha por 3 vezes. É uma vergonha, ele falou, a gente colocou em português, o que vou dizer aqui já falei da porta para dentro, não podemos botar a culpa no treinador, passaram vários treinadores e não podemos botar a culpa no presidente. A culpa é nossa, a verdade é que estou com a cabeça quente, estou tentando ser comedido com minhas palavras, mas a verdade é que temos que sentir vergonha. Tomara que isso sirva para começarmos a crescer. Temos que pedir desculpas aos torcedores, porque hoje foi uma vergonha. Usou a palavra vergonha por 3 vezes e agora